meus amores. Hoje, na nossa aula de História e Geografia, nós iremos utilizar o nosso livro, certo? Portanto, peguem aí o livro de História e o seu livro de Geografia. Nós iremos começar falando no conteúdo de Geografia, dando continuidade aos nossos estudos, né? Antes de entrarmos de recesso, nós estávamos falando sobre a evolução e a tecnologia dos meios de transporte, lá na página 105. Aí a tia Angélica falou com vocês, né, sobre o conteúdo da página 105 e 106. Hoje eu vou falar a partir aí da 107 até a página 109, onde fala da evolução nas embarcações, que também é um meio de transporte. Essa evolução, né, esses recursos, a contribuição da tecnologia ajudou bastante nessa evolução aí desses meios de transporte que são tão necessários na vida de cada um de nós, né, seres humanos. Então vamos ler aí na página 107, por favor. Olhem só, o desenvolvimento das embarcações e a descoberta de novas técnicas de navegações possibilitaram aos seres humanos atravessar rios, mares e oceano, vendendo longas distâncias. Das canoas de madeira, as grandes embarcações, como os transatlânticos, houve muitos progressos. Então, houve grandes progressos, grande evolução aí nos meios de transporte que são utilizados aí na água, né? As grandes embarcações. Antigamente utilizava-se barcos, né? Um barco teria condição de atravessar um oceano, né? Então, olha só. Então, com a ajuda da tecnologia, essas contribuições da tecnologia, avançou aí esse recurso, esse meio de transporte, utilizando umas novas técnicas, com desenvolvendo essas embarcações e novas técnicas para que viesse melhorar esse meio de transporte, para que hoje essas embarcações, essas grandes embarcações, pudessem atravessar os rios, os oceanos, os mares, certo? Então, as primeiras embarcações utilizadas para navegar em mares e rios eram as canoas. Então, eles utilizavam canoas. É uma embarcação pequena que não tem tantos recursos, né? E aí foram uma das primeiras embarcações que eram utilizadas aí como meio de transporte, uma das embarcações também utilizadas nos mares, né? Então, com o tempo, foram inventando os barcos à vela. Então, depois das canoas, vieram os barcos à vela. E depois que se moviam impulsionados pela força do vento, certo? Então, a evolução desse meio de transporte deu origem às caravelas, né? Mais seguras e capazes de navegar longas distâncias. Então, depois dos primeiros barcos a vapor, que surgiram há cerca de 200 anos, muitas embarcações começaram a utilizar motores movidos a óleo diesel, tornando as viagens mais rápidas. Então, se eu utilizava barco à vela, canoa, hoje eu posso utilizar outras embarcações que vai tornar essa viagem, que poderia durar meses, né, vários dias aí nos mares, essa embarcação chega bem mais rápido do que usando aí um barco à vela ou uma canoa, certo? Depois dos primeiros barcos a vapor, a tia já leu, né? Atualmente os navios são muito utilizados para transporte de cargas. Há também os transatlânticos luxuosos, né? Que navegam nos oceanos e se destinam a transportar passageiros, principalmente turistas. Então, olhem aí no livro de vocês, na página 107. Então, da canoa ao barco à vela, as grandes embarcações chegaram aí, ó, os transatlânticos, que tem tudo dentro desses navios, né, dessas embarcações, e são bastante utilizados aí pelos turistas, beleza? Então, com isso, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, pode inovar esse meio de transporte, possibilitando aí a agilidade na viagem, né? Então, aquela viagem que iria durar meses,
vai durar bem menos dias do que essa viagem quando utilizava canoa, barco à vela, certo? Então a tecnologia possibilitou esse avanço, né, melhorando aí esse meio de transporte. Outro meio de transporte também que sofreu aí, que também teve aí uma contribuição da tecnologia foi os trens, né? Antigamente, da Maria Fumaça aos trens super velozes. Então, o trem ele é um meio de transporte no qual uma locomotiva puxa vários vagões. Antes da invenção da locomotiva, esses vagões eram puxados por animais. Então, a locomotiva foi inventada há cerca de 200 anos. Ela era lenta e ela era movida a vapor. Então, o vapor era obtido pela queimada do carvão mineral ou vegetal. Então, por soltar muita fumaça, a locomotiva a vapor ficou conhecida como Maria Fumaça. Então, há cerca de 100 anos, os trens passaram a ser movidos a eletricidade ou a óleo diesel. Então, desde a invenção da Maria Fumaça aos dias atuais, os trens se modernizaram e ficaram bem mais velozes. Então, o trem a bala é um dos trens mais velozes do mundo. Então, vocês podem ver aí, ó, os avanços, né, desse outro meio de transporte. Então, começou-se aí, o trem, ele é um meio de transporte, uma locomotiva puxada por vários vagões. Então, né, desde a invenção da locomotiva, esses vagões, eles eram puxados por animais. Então, usava o quê? A força animal, né? Então a locomotiva ela foi inventada há muito tempo e hoje aí nós temos aí, ó, o trem a bala, que também com o avanço da tecnologia, com a contribuição da tecnologia, hoje nós podemos ter aí o trem a bala. Esse trem a bala é na cidade de Tóquio, no Japão, em 2017. Aí nós temos aqui, ó, a primeira locomotiva desenvolvida em 1804. Temos a outra aqui, locomotiva a vapor, no século XIX, em estação no município de Tiradentes, estado de Minas Gerais, em 2016. Atualmente, essa locomotiva é utilizada apenas para passeios turísticos. Então, vocês observem aí, de uma para outra, a evolução que teve com o passar dos anos, certo? E aí, com a contribuição também da tecnologia, vocês podem observar que houve aí uma melhora, né, nesse meio de transporte. E aí, outro meio de transporte muito utilizado que nós temos hoje é o avião, mas nem sempre teve esse modelo. Então, também teve aí um processo na história, a contribuição da tecnologia para que chegasse hoje nesses modelos que temos hoje. Então, olhem só, o balão ao avião, o sonho de voar se realiza. Então, Santos Dumont, eu creio que vocês conhecem quem foi Santos Dumont, né? Ele é considerado o pai da aviação, então ele criou aí o avião 14 bis, vocês sabem disso, né? Então, Santos Dumont, no primeiro dos vários modelos de dirigível projetada por ele em 1989. Então, olhem só, o que aconteceu? A possibilidade de voar tornou-se realidade há cerca de 230 anos, a bordo de balões inflados com ar quente. Mas era difícil controlar a direção que os balões seguiam. Com a invenção dos dirigíveis, esse controle passou a ser possível. Os dirigíveis eram balões comprimidos e motorizados. Então, a invenção do avião representou um grande avanço no transporte aéreo. Desde a construção do avião idealizado pelo brasileiro Alberto Santos Dumont, chamado de 14 bis, que foi o primeiro avião. Esse aqui, ó, era o 14 bis. Observem aí no livro de geografia de vocês, na página 109. Foi o avião criado por Santos Dumont. Aí foi possível ter o quê? Esse avião, o primeiro avião, e com a ajuda da tecnologia, nós chegamos aí nesses aviões bem atuais, né? O Boeing 747 é um dos maiores aviões do mundo. Olhem aí, uma foto tirada em 2017. Então, vocês viram aí a tecnologia ajudando nos avanços dos meios de transporte. Durante toda a história, houve aí a contribuição dessa tecnologia para que hoje
esses meios de transporte pudessem atender melhor a sociedade, né? A população. Então, quais são as atividades de hoje, turma? Hoje, vocês irão fazer somente as duas... E temos também a evolução do automóvel, que a tia Angélica já falou para vocês, né, na aula passada. Eu falei sobre a evolução dos automóveis. E quais são as atividades de hoje para vocês? Vocês irão fazer a leitura da página 107 até a página 111, né? E vocês irão responder, fazer a leitura da página 112 e responder a 113. A primeira coisa que vocês vão fazer é a leitura, que fala sobre a evolução dos meios de transporte, fala do automóvel, que foi um conteúdo que a tia Angélica já explicou na aula passada para vocês. Vocês viram que ao longo da história houve uma evolução, uma transformação nos modelos de todos esses meios de transporte que citamos aqui. Então vocês vão ler da página 107 até a página 111. Depois vocês vão ler também a 112 para responder a 113. A atividade de hoje, de geografia, páginas 112 e 113. Mas tem que fazer a leitura dos demais textos que eu citei aqui. E em história, nós iremos fazer uma revisão. A tia Angélica até colocou aqui, ó, os meios de transporte, né, que nós utilizamos hoje, né, no nosso dia a dia. Porém, esses meios de transporte, ao longo dos anos, passaram por uma transformação, por uma evolução, uma modificação, graças à ajuda aí da tecnologia que contribuiu para que hoje tivéssemos meios de transporte mais eficientes, tá certo? E aí, na história, serão somente atividades de revisão, lá da página 106 até a página 109. Vamos fazer a leitura e a tia Angélica vai explicando para vocês e vamos tentar fazer juntos aqui na nossa aula, né? Olhem só, desde a constituição dos primeiros grupos humanos, existem diferentes sistemas de crenças religiosas. Por isso é importante entendermos e respeitarmos os diferentes credos. Existem várias religiões no mundo. Algumas têm a mesma base de crença com uns ritos comuns. A sociedade, ao longo do tempo, construíram diversos saberes. A esse conjunto chamamos de patrimônio cultural. Na antiguidade, o cotidiano era organizado entre atividades domésticas, religiosas, de trabalho e de lazer. Os povos da antiguidade tinham conhecimentos matemáticos e de medicina. A tia Angélica até colocou aqui, né, as pirâmides representando aí os povos aí da antiguidade, certo? E aí o que nós vamos fazer? Abra aí seu livro de história na página 106. A primeira atividade está para você fazer assim, ó, classificar os itens de acordo com a legenda abaixo. 1 para hinduísmo, 2 budismo, 3 cristianismo, 4 judaísmo, 5 islamismo. Então na letra A está falando assim, Brahma, Vishnu e Ganesha são deuses dessa religião. Esses deuses aí está se referindo a qual tipo de religião? Hinduísmo, budismo, cristianismo, judaísmo ou islamismo? Então aí na letra A, número 1, hinduísmo, tá? Na letra B, os seguidores dessa religião consideraram Jesus Cristo o Messias enviado por Deus. Esse aí qual é? Qual é essa religião que considera Jesus Cristo como enviado de Deus? O cristianismo. Então vocês vão colocar na letra B, número 3. A base da doutrina dessa religião está no reconhecimento do sofrimento e como superá-lo. Então aí está se referindo ao budismo, tá? Então na letra C, número 2. Letra D, religião que surgiu por volta do ano de 610 com o profeta Maomé. Esse aí só poderia ser o islamismo, tá bom? Letra D, número 5. Letra E, a Bíblia é o livro sagrado dessa religião. A Bíblia é o nosso livro sagrado, né? Então, é o número 3, cristianismo. Letra F,
A Torá é um livro sagrado dessa religião. Número 4, judaísmo, certo? Letra D, religião fundada por um príncipe chamado Siddhartha Gautama. A tia Angélica tem dificuldade de ler essa palavra aqui. Então, número 2, budismo. Letra H, o Alcorão é um livro sagrado dessa religião. Número 5, islamismo. Então, ficou assim, ó. 1, 3, 2, 5, 3, 4, 2, 5. Aí na página 107, vamos ler junto comigo. Leia o texto abaixo e responda as questões. Como se tornar escriba? Aos 10 anos, algumas crianças vão para a escola para aprender a ler, escrever e contar. Somente os meninos e a contar. Somente os meninos têm esse direito. As meninas são analfabetas. Pela manhã, o mestre escuta seus alunos que recitam um coro longo textos. Todo dia ele dá exercícios de cópia e de aritmética e um ditado. O mestre é temido por todos, instruídos com rigor. Os alunos ficam na escola 4 anos aproximadamente. Depois, para completar a formação, vão para o aperfeiçoamento. Os alunos usam pequenas tábuas, umas lascas de sicômoro, coberta por uma fina camada de gesso. Escreve com as pontas do caniço e usam 2 pastilhas de tinta preta e vermelha. Depois o aluno aprenderá a escrever em um caco de louça e em uma superfície áspera, em uma lasca de calcário e, enfim, o grande dia em um pedaço de papiro. Então, olha só. O que é sicômoro? Madeira de figueira. Caniço, tipo de cana. Então, olha só. Na letra A, vocês vão responder a letra A, B e C de acordo com o texto. Com que idade os alunos começavam a aprender a ler e escrever? Então, vocês viram aí no texto que é aos 10 anos de idade. Letra B, como os alunos treinavam a escrita? Então, todos os dias eles faziam exercícios de cópia e de aritmética e um ditado. Na letra C, como era o material utilizado durante a aprendizagem da escrita? Então, primeiro os alunos usavam pequenas tábuas de sicômoro, coberta de gesso e escreviam com as pontas de caniço. Depois eles escreviam em um caco de louça, em uma superfície áspera, em uma lasca de calcário e apenas após muito treino em um pedaço de papiro. Então, vocês vão responder a letra A, B e C de acordo com o texto também. Lá na página 108, número 3, preencha a cruzadinha de acordo com a afirmação a seguir. Letra A. Prática egípcia que contribui para o conhecimento da medicina. Então, essa daí, qual é a resposta? Mumificação. Lembra que a tia Angélica falou que a mumificação ajudou, né, bastante aí os egípcios a compreender, ter conhecimentos aí que envolve a medicina. Na letra B, escola suméria, na qual os meninos aprendiam matemática e astronomia. A letra B será Edubá, tá? Letra C, prática milenar da Índia. Letra C é Yoga, certo? Letra D, foram comerciantes marítimos na região do Mar Mediterrâneo e absorveram aspectos da cultura egípcias. Letra D, fenícios, tá? Letra E, cidade que os meninos eram treinados desde os 7 anos para a guerra. Então, era Esparta. Lembra que a tia falou? Letra F, pensador grego que se destacou pelo conhecimento do corpo humano. Então, na letra F era Hipócrates, tá bom? Na número 4, observe a imagem e responda qual é a profissão retratada na pintura. Essa profissão aí retratada era de passarinheiro, né? Pessoa encarregada de caçar as aves do céu. E aí na página 109, crie uma personagem que viveu em uma cidade da antiguidade há milhares de anos
Elabore uma história em quadrinhos, contando sobre um dia de vida dela ou um acontecimento importante. Você deve escrever sua moradia, alimentação, profissão e formas de lazer. Vocês vão usar lápis de cor para colorir, fazer balões para as falas dos personagens. Então, aqui vocês irão criar um personagem que viveu na cidade da antiguidade. Vocês conhecem aí a história que a tia Angélica já contou para vocês, né? E eu quero que vocês criem um personagem. E aqui vocês vão elaborar uma história em quadrinhos, colocando como que era a sua alimentação, sua moradia, profissão, mas voltada para a história da antiguidade, certo? Então a tia Angélica ajudou vocês aí nas respostas da página 106 até a 108, vocês irão responder no seu livro, e a página 109 vocês irão fazer sozinhos, que é uma elaboração de uma história em quadrinhos. E aí na nossa aula online, tia Angélica irá corrigir junto com vocês, vocês irão ler para nós, tá bom? Livro de geografia, vocês irão ler e responder as atividades da 107 a 113. Um beijo para vocês, aguardo todos na nossa aula online. Até a próxima!